Bem-vindos de volta ao Apocalipse de Gelo. Onde a confiança é temporária, as mentiras viajam mais rápido que balas, e toda aliança vem com uma data de validade. Hoje, um único celular muda de mãos, e com ele, surge a silenciosa percepção de que alguém por aí acha que entende Zan, não entende. Planos estão se formando. Histórias estão colidindo. E em algum lugar, atrás de paredes congeladas e sorrisos confiantes, um erro já está sendo cometido. Porque em um mundo enterrado sob a neve, a coisa mais mortal não é o frio. É a certeza. Mas algumas perguntas não vêm com respostas fáceis. Vamos continuar. Zan pediu o celular do sujeito. Afinal, não havia nada a esconder dele desde o começo, certo? O nome dele aparentemente era Al. Ele foi o primeiro a desviar o olhar, assentindo como alguém que sabia que resistir era inútil. E foi então que Zan calmamente levantou a arma e disse que parecia que tinha sido gentil demais com ele. Al entrou em pânico na mesma hora, disparando o que entendia perfeitamente, implorando para que ele não puxasse o gatilho, como se tudo fosse apenas um grande mal-entendido entre amigos. Com as mãos tremendo, ele empurrou o celular para frente e confessou que vinha falando mal de Zan pelas costas, alimentando Simin com histórias de terror cuidadosamente elaboradas. Não por ódio, ele insistiu, mas por estratégia, porque o medo vendia melhor que a verdade quando o objetivo era ganhar confiança. Zan pegou o celular sem dizer uma palavra e mandou ele parar de falar como se a própria vida já não estivesse por um fio. Ao rolar as mensagens, sua expressão se fechou ao perceber que a campanha difamatória já durava meio mês. Al não tinha economizado. Nas conversas, Zan era pintado como um açougueiro arrogante que achava que uma arma o tornava intocável, um homem vivendo confortavelmente em um apartamento fortificado enquanto eliminava dezenas de pessoas como se não fosse nada. Segundo Al, lidar com ele não seria fácil, mas com gente suficiente trabalhando junta, seria possível. Zan finalmente levantou o olhar e perguntou como exatamente ele pretendia explicar tudo aquilo. Al levantou as mãos rapidamente, lembrando que havia veneno em seu corpo, e que se Zan morresse, ele morreria junto, então traição seria suicídio. Tudo o que ele disse, garantiu, era apenas para convencer Simin de que estava realmente do lado dele. Para vender bem a história, Al chegou até a jurar um voto solene, prometendo que, se algum dia traísse Zan de verdade, morreria em agonia insuportável. Dramático, desesperado e irritantemente convincente. Zan franziu a testa, mas não deixou passar o detalhe mais importante: Al nunca tinha revelado seu verdadeiro poder de fogo. Simin só sabia dos suprimentos, do snowmobile e do apartamento bem protegido. Nenhum número. Nenhum limite. Nenhuma real noção do que o aguardava. Essa constatação fez Zan sorrir. Se Simin achava que entendia a ameaça, então já estava com metade do corpo dentro de uma armadilha. Zan jogou o celular de lado e mandou Al começar a falar, devagar, sobre o abrigo de Simin, especialmente sobre as defesas e as armas. Al congelou, claramente percebendo que estava sendo interrogado por alguém que já planejava um funeral. Após uma pausa, Al abriu as mãos e repetiu os rumores que tinha ouvido, enquanto Zan anotava tudo em seu bloquinho como uma mãe de óculos levando o recado. Supostamente, o abrigo era feito com materiais de nível militar, resistentes o suficiente para que nenhum ataque nuclear o rachasse. Invadir exigiria força esmagadora e uma batalha longa e desgastante. Ele descreveu vividamente só a entrada: pulverizadores de gás, lança-chamas, ignição instantânea com temperaturas chegando a quase 2000 graus assim que ativados. Um tapete de boas-vindas feito de inferno. Zan fechou o caderno e chegou a uma conclusão simples. Se Simin queria seus suprimentos e o snowmobile, então matá-lo era inegociável. Negociação nunca esteve no cardápio. Então ele esconderia o snowmobile no momento certo. Esse era o plano. Ele olhou para frente e admitiu que ser capturado seria o pior cenário possível, porque sua própria vida claramente não significava nada para Simin. Al concordou rapidamente, e Zan destacou que o verdadeiro assassino era a armadilha da entrada. Então Al propôs um plano com um entusiasmo inquietante. Eles fingiriam a captura dele, fingiriam que Zan foi afetado pelo gás, burlariam as armadilhas e entrariam.
E uma vez lá dentro, atacariam e o eliminariam. Depois que o plano foi definido, Zan sorriu com a ideia, mas em sua mente, ele já decidia não mencionar a máscara de gás guardada para emergências. Algumas surpresas eram melhores quando as pessoas percebiam que já estavam mortas. Ele se recostou no sofá, pensando que precisava haver um jeito de acabar com tudo em um único movimento. E então a ideia veio. Zan se sentou de repente, olhos arregalados, se xingando mentalmente por não ter pensado nisso antes. Dentro de seu espaço, o tempo parava. Ele sempre tratou aquilo como um depósito, mas em uma luta real, poderia ser uma carta-trunfo. Zan cerrou os punhos enquanto a ideia se fixava. Se ele realmente conseguisse desbloquear todo o potencial, o retorno seria absurdo. Ele dispensou-o com um gesto, mandando-o voltar para casa e esperar. Entraria em contato em alguns dias. Mas Ao hesitou, lembrando que ele podia esperar, o problema era o veneno em seu corpo. Zan apenas sorriu e perguntou do que ele tinha medo. A toxina levaria uma semana para ativar, 2 dias não mudariam nada. Ao finalmente concordou, ainda parado na porta, implorando para que Zan não se esquecesse. Zan largou as palavras de conforto mais vagas possíveis, tá bom, e fechou a porta. Sozinho novamente, An ativou sua habilidade na palma da mão, dizendo a si mesmo que precisava investir mais tempo desenvolvendo aquilo, enquanto ainda tinha tempo. Talvez houvesse mais capacidades escondidas ali além de armazenamento e tiros precisos com armas. Mas por enquanto, ele se sentou e focou no problema real, como destruir o abrigo de Siming. Alguns minutos depois, uma chama crepitou no centro da sala enquanto ele testava uma ideia. E se ele pudesse absorver diretamente as chamas dos lança-chamas para dentro do espaço? Em teoria, deveria funcionar. Se o espaço permanecesse estável enquanto conservava energia cinética, então fogo era apenas mais uma coisa a redirecionar. Ele estendeu a mão e absorveu as chamas, que entraram obedientes como animais de estimação. Mas havia mais uma coisa a testar. E se ele as liberasse agora? Elas não voltariam simplesmente pelo mesmo caminho? Então ele estendeu a mão novamente, e lá estava. Ele não só podia absorver o fogo, como também podia dispará-lo de volta a partir do armazenamento. Zan sorriu largo, já imaginando devolver o fogo das armadilhas com juros. O contra-ataque perfeito. Ele pulou de empolgação, dizendo em voz alta que aquilo era genial. O espaço não era apenas útil, era aterrorizante. Zan fechou o punho e disse que precisava treinar. Se funcionasse como ele pensava, ataques futuros poderiam se tornar completamente irrelevantes. Então ele parou, coçou a cabeça e se perguntou em voz alta o que acontecia quando aquilo era usado em pessoas. Até agora, ele só tinha testado em peixes. O sorriso de Zan voltou, lento e perigoso. Esse problema tinha uma solução simples. Cobaias. Mais tarde, Zan saiu de seu apartamento para conduzir os testes. Ele levou alguém para uma sala enquanto o fogo aquecia o ambiente congelado. Disse ao homem que ser empurrado para aquilo pelos vizinhos tinha sido azar. Em seguida, jogou um pedaço de madeira aos pés dele e fez sinal para atacar. Para motivá-los, An prometeu um pedaço de pão se ele acertasse um golpe. O sujeito pegou o bastão e avançou. Enquanto isso, Zan aguardava com a mão erguida, pronto para liberar sua habilidade. Ele observou com curiosidade calma enquanto o bastão começava a se dobrar e era puxado para sua mão. O homem, percebendo o fenômeno estranho, tentou recuar e fugir. Mas Zan não deixou. Ele aumentou a força de puxão ao máximo. Quando terminou, o homem havia sumido junto com o bastão. Desaparecido do mundo. Um momento depois, Zan entrou em seu espaço e congelou de horror ao perceber que o homem estava preso ali dentro, completamente imóvel. Seres vivos que entravam ali não apenas paravam de se mover, eles deixavam de existir em qualquer sentido normal. Zan o examinou cuidadosamente. Sem respiração. Sem batimentos. Suspenso como um vídeo pausado. Então, para fazer perguntas, ele trouxe o homem de volta. E no instante em que a realidade retornou, o sujeito desabou no chão, ofegante, como se tivesse saído de um túmulo.
Ele jurou que achava que tinha morrido. Zan se agachou e o estudou, notando que o efeito não desaparecia imediatamente. Com um tempo suficiente, provavelmente o teria matado. Quando perguntado sobre a sensação, o homem ficou com o olhar vazio e disse que era como flutuar dentro de uma nuvem cheia de suprimentos, preso por uma eternidade. Alucinações, talvez, mas o terror era real. A expressão de Zan escureceu ao perceber que o tempo fluía de forma diferente entre dimensões. Eles não estavam apenas mortos ou congelados. Estavam presos, se movendo tão absurdamente devagar que, para ele, pareciam parados, mas ainda conseguiam ver, ouvir e entender o que acontecia na dimensão dele. E isso significava uma coisa. Quanto mais tempo alguém ficasse lá dentro, maior a chance da mente simplesmente se despedaçar. Então um pensamento ainda mais frio surgiu. Se alguém não podia se mover dentro do espaço, o que acontecia se você removesse parte dele? Ele testou. O grito foi imediato. O homem segurou a mão, dedos faltando, a dor o puxando de volta à realidade. O experimento respondeu outra pergunta: danos ao corpo físico ainda importavam. Zan jogou as bandagens de lado e disse que continuariam depois que os ferimentos fossem tratados. Desta vez, ele usaria algo mais pesado. Após vários testes, Zan decidiu que já tinha aprendido o suficiente. Os dados eram suficientes. As conclusões, claras. O homem no canto soluçava enquanto comia, chorando sobre como comida de verdade era boa, e quanto tempo fazia desde que comia direito. Zan anotou outra limitação: o espaço não podia armazenar coisas com grandes forças ou seres vivos. O fogo voltou a crepitar enquanto Zan refletia sobre seu poder. Ele não criava ataques, abria canais, permitindo ajustar de onde a força vinha e para onde ia. Zan se levantou, finalmente confiante. Ele sabia exatamente o que fazer com Simin agora. Zan agradeceu ao homem pela ajuda. Ele ficou mais do que feliz em ajudar, já que pôde comer uma refeição deliciosa depois de um mês. Então, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma lâmina brilhou. Zan ficou de pé sobre o corpo calmamente e disse que ele já tinha tido sua última refeição, agora era hora de ir para o inferno e aproveitá-la lá. Enquanto a vida se esvaía, o homem se perguntou se aquilo finalmente era a morte, e se isso significava escapar daquele mundo cruel. Ele estava finalmente feliz, em paz. Não precisava mais sobreviver a um apocalipse cruel cheio de traição, sofrimento e fome. Enquanto isso, Zan caminhava sozinho pelo corredor, já planejando os próximos dias. Mais cobaias seriam úteis. Preparação significava sobrevivência. E aparentemente, curtir o vídeo e se inscrever também. 3 dias depois, Al voltou ao bunker, e Zan disse que era hora de se mover. Al estava apavorado, dizendo que sentia que estava prestes a morrer. Zan observou que, mesmo com comida regular, ele ainda parecia doente. O psicológico era uma coisa poderosa, porque, mesmo sem veneno, a mente fazia o corpo se sentir mal. Então Zan mencionou uma injeção do antídoto que aliviaria os sintomas temporariamente. Não curaria. Ele ainda precisava que Al tivesse medo. Al o interrompeu imediatamente e pediu a injeção. Zan aplicou e calmamente acrescentou que, em 5 dias, o veneno ainda o mataria. Medo, afinal, era um excelente motivador. A agulha entrou, e Zan disse para ele rezar para que tudo corresse bem, porque se não corresse, os dois estariam acabados. Al cerrou o punho e jurou que não brincaria com a própria vida, sorrindo enquanto prometia lealdade como se devoção tivesse virado seu hobby favorito. Zan observou aquele sorriso enquanto ligava para Siming e decidiu que era convincente o bastante. Por enquanto. Ju se aproximou e perguntou por que, se os problemas ainda não estavam resolvidos, ele estava indo para um lugar melhor. Zan jogou a mochila no ombro e disse que ainda não era hora de ela saber. Quando fosse o momento, ele contaria os planos como sempre. Então ela não precisava se preocupar. Na porta, ele anunciou que tinha deixado comida suficiente para ela e para o tio Will por um mês. Antes que Zan pudesse reagir, Ju avançou e o abraçou. Com os olhos vermelhos e a voz trêmula, perguntou se ele estava indo direto para o perigo. Zan ergueu o queixo dela com cuidado e disse para não se preocupar, porque ele nunca fazia nada sem certeza. Disse,
quase em um sussurro, que temia a morte mais do que qualquer um, e exatamente por isso se recusava a deixá-la acontecer. Seu dedo roçou os lábios dela enquanto acrescentava que preparação era seu hábito favorito. Então ele a beijou. Afastou-se devagar, acariciou o rosto quente dela e disse que tinha uma reunião importante. Quando voltasse, continuariam. A porta se fechou atrás dele enquanto Ju desabava no chão, se abraçando, o silêncio pesando mais do que qualquer palavra. Do lado de fora, Zan montou no snowmobile com Al na garupa. Ele mostrou uma corda e mandou-a estender as mãos, o que rendeu um protesto imediato sobre confiança, lados compartilhados e o pequeno detalhe do veneno já dentro de seu corpo. Zan sorriu e disse que confiança não tinha nada a ver com isso, era apenas mais fácil assim. E quando chegassem, um homem amarrado contava uma história muito melhor. Al permitiu que suas mãos fossem amarradas enquanto o snowmobile cortava a neve profunda. Ele reclamou do vento batendo no rosto e perguntou sobre um capacete, e Zan mandou aguentar, porque miséria vendia autenticidade. Eles chegaram ao distrito das vilas. Zan estudou o terreno, reconhecendo imediatamente o planejamento de um especialista. A mansão à frente se erguia mais alta, mais limpa, mais rica do que todas as outras, com menos neve grudada nela, como se até o desastre tivesse mostrado favoritismo. Ele desmontou e observou a área, notando como o dinheiro ainda dobrava a realidade. O cataclismo podia prometer igualdade, mas o céu claramente negociava com a riqueza. Al riu e o bajulou, dizendo que eles tinham vivido miseravelmente comparados a ele. Zan cortou o papo e mandou ele seguir em frente. De dentro da mansão, uma figura observava pela janela. A mulher ruiva notou o snowmobile instantaneamente. Naquele momento, era uma linha de vida. Se tinham um snowmobile, provavelmente tinham muitos suprimentos. Comparado a isso, ela olhou para a mesa vazia e o combustível quase esgotado. A comida tinha acabado há 3 dias, e ela sabia que os vizinhos estavam igualmente desesperados. Ela se virou e disse friamente que, se quisesse sobreviver, precisava tentar. Do lado de fora, Zan confirmou que aquele era o lugar. Ele pressionou a arma nas costas de Al e ordenou que abrisse a porta, e Al disse para ele relaxar, precisavam de um momento. Ele se aproximou da câmera e anunciou que estava abrindo. Dentro de uma das salas, um homem de hobby se aproximou de uma das várias telas com uma taça de vinho, comentando que a reunião estava marcada para o dia seguinte. Seus olhos percorreram a área pela câmera, mas passaram direto pelo snowmobile. Zan explodiu em fúria, xingando o parceiro e ameaçando costurá-lo ali mesmo. Al gritou para ele não atirar, implorando por mais uma chance. O homem rico se inclinou mais perto da câmera e ouviu enquanto Al dizia que eles tinham trabalhado duro demais para deixar aquilo falhar. Com o cabelo penteado para trás e uma calma ameaçadora, Siming avisou que qualquer truque seria respondido com incineração. E com isso, a porta se abriu. Zan arrastou seu cativo para um pátio vazio e congelado, examinando o espaço com desprezo mal disfarçado. Com o dinheiro, ele observou, qualquer coisa se tornava possível. Eles avançaram em direção a uma única porta que levava mais fundo ao abrigo. Enquanto isso, Siming, na sala de controle, pensou consigo mesmo, finalmente, a isca foi fisgada. Ele apertou um dos botões. Ao mesmo tempo, acima de Zan e Al, painéis ocultos ganharam vida com um chiado. Zan olhou para cima, xingando enquanto o vapor elegante descia. O corredor se encheu instantaneamente, engolindo os 2 homens. Siming observou a tela com satisfação, sorrindo enquanto gritos irrompiam da névoa, exigências para abrir a porta, ameaças de morte alimentadas pelo pânico. No microfone, Al riu e disse a Zan para aceitar seu destino. Os suprimentos eram tudo o que ele precisava. Siming, ouvindo a confusão na fumaça, girou o vinho e se gabou de ter pego 2 coelhos com uma armadilha só. Agora só faltava uma coisa, levá-los para dentro. Mas, dentro do gás, Zan calmamente colocou uma máscara e sugou todo o gás para sua dimensão usando a habilidade. Quando a porta se abriu, inundando o corredor de luz, Zan retirou a máscara e aguardou, pronto para atirar em Siming. Em vez disso, outro homem apareceu, caminhando em sua direção com uma faca e uma corda.
Zhang caiu teatralmente, fingindo estar morto, já percebendo que Al nunca tinha mencionado jogadores extras. O homem se inclinou sobre os corpos, e Zhang o reconheceu, Lin Feng, o ator famoso. Os rumores sobre sua proximidade com Simin finalmente faziam sentido. Lin Feng colocou os dois corpos sobre os ombros e os carregou para dentro. Al saiu com um sorriso enorme, satisfeito, chamando aquilo tudo de fácil. Al zombou de Zhang, chamando ele de idiota, enquanto Lin Feng amarrava os dois, se gabando de que aquele bunker tinha valido cada centavo investido. Lixo desse tipo, ele disse, nunca tinha sido uma ameaça. Eles avançaram mais para dentro enquanto um gás venenoso vazava silenciosamente da mão de Zhang. Lin Feng sugeriu pegar o Soulmobile para dar uma olhada lá fora. Simin concordou, rindo, dizendo que comida era o próximo item da lista. Al mandou Lin Feng parar de tremer. Lin Feng levantou um dedo, confuso, perguntando por que de repente eram 6. Zhang se libertou. Então caminhou até os corpos e comentou calmamente que eles falaram cedo demais. Ele os amarrou direito, pegou 2 pistolas douradas enormes e descartou aquilo como lixo chamativo. Uma porta se abriu, e a luz o inundou quando ele entrou de vez no bunker. Ele observou a mansão e murmurou que Simin realmente tinha merecido o título de saco de dinheiro ambulante. O bunker era realmente outra coisa. Passando por uma escadaria em espiral, Zhang abriu outra porta e travou. Um jardim gigantesco se estendia diante dele. O bunker literalmente tinha seu próprio ecossistema fora do mundo lá de fora. Ele riu baixo, percebendo que tudo aquilo tinha custado só 1 bilhão. Erguendo uma pistola, sorrindo, ele declarou aquele paraíso como seu. Mais tarde, ele subiu a escada, os olhos arregalando ao ver uma sala de jogos, um banheiro, um quarto para animais, e um quarto com uma cama d'água. Outra porta se abriu e revelou 3 garotas deitadas nela. Zhang franziu a testa e murmurou que os ricos tinham seus próprios tipos de segredos. Ele se virou para o quarto dos animais e se perguntou se Al realmente criava bichos. Quando ele olhou lá dentro, sua expressão endureceu na hora. Garotas em fantasias de animais estavam espalhadas pelo chão. Uma vestida de coelha soluçava, agarrando a perna dele, implorando perdão, prometendo qualquer coisa, pedindo tempo ou liberdade. Zhang chutou ela para longe. Ele ergueu a arma e disse em voz baixa que agora entendia por que não havia mais ninguém vivo ali. Na sala de segurança, ele parou de novo, surpreso. Aquilo, claramente, era o verdadeiro coração do abrigo. Ele colocou a palma da mão no painel de controle e deu um sorriso de canto, dizendo que pela primeira vez, realmente se sentia um engenheiro. As câmeras lá em cima mostravam tudo o que ele precisava saber. Um campo esportivo. Um estande de tiro. Lugares feitos para medir poder, não conforto, e definitivamente não algo que ele pudesse tocar ainda. Mesmo assim, ele tentou todas as portas do corredor, porque esperança é a última a morrer, e curiosidade nunca morre. Cada fechadura respondia do mesmo jeito: identidade não verificada, acesso negado. Então ele soltou o ar devagar, queixo baixo, já entendendo a verdade. Aquele lugar tinha um criador, e esse criador teria que ser resolvido. Água gelada espirrou com força no rosto dos sobreviventes amarrados. Ele sorriu ao perguntar se eles estavam acordados, como se fosse um check-in casual de manhã e não um interrogatório. Simin encarou ele em pânico, exigindo saber como ele tinha conseguido fazer tudo aquilo. A resposta veio fácil. Num apocalipse, sobreviver pertence a quem tem vantagens injustas. E então o clima mudou, porque a arma subiu e as perguntas deixaram de ser teóricas. Ele perguntou se Simin queria conversar. E logo em seguida sugeriu mudar de assunto, porque o medo funciona melhor quando está confuso. Mais uma pergunta veio: Simin estava pronto para cooperar, sabendo que cooperar significava continuar vivo? Simin não hesitou. Concordou com tudo, implorou até, desde que a vida dele continuasse na mesa. Então o protagonista se recostou no sofá e decidiu ser honesto, pela primeira vez. Ele disse que queria um lugar estável para viver. Lá fora era morte, suprimentos eram escassos, e o frio odiava a ideia de respirar. Então ele fez a pergunta óbvia: o abrigo era grande o suficiente para mais uma pessoa?
Simin congelou. Então, de joelhos, fez a pergunta real: aquilo era só um jeito educado de dizer que ele seria substituído e assassinado? Por que o recém-chegado simplesmente não mataria ele e tomaria tudo? A resposta soou razoável. O abrigo era enorme, nem 100 pessoas afetariam seu funcionamento. E além disso, matar sem motivo não era o estilo dele. Ele ainda disse algo perigoso. Que talvez, só talvez, eles pudessem virar amigos. Simming riu nervoso, conferiu se aquilo era piada, e aceitou a oferta no segundo em que viu que não era. Com os braços abertos, o protagonista falou sobre o futuro. Desastres acabam, a sociedade se reconstrói, e o poder decide quem importa quando isso acontecer. Ele se chamou de uma oportunidade rara e perguntou se Simming ajudaria ele a se tornar algo maior. Simming prometeu tudo rápido. Com o apoio dele, Zan poderia virar rei, lealdade total, suporte futuro, devoção cega, o pacote completo de sobrevivência. E por trás do sorriso, Simming já sabia o motivo. Zan devia acreditar que a nevasca ia acabar logo. Ele ainda acreditava nas regras antigas, na misericórdia antiga, na ilusão de que matar ainda precisava de justificativa. Então Simming perguntou o que ele queria e ofereceu tudo o que possuía. O pedido foi simples. Eles viveriam juntos, mas ele precisava de instruções, como operar o abrigo, cada sistema, cada segredo. Simming hesitou só o tempo de pedir uma garantia de que seria poupado. A garantia veio com calma. Nada de matar sem critério. E amizade, quando o apocalipse acabasse. E com a confusão ainda apertando sua garganta, Simming pensou por mais um segundo. Então concordou em mostrar tudo. O sistema respondeu imediatamente. Arquivos surgiram no computador como servos obedientes, manuais, controles, autoridade. E tudo fez sentido de uma vez. Foi aí que Zan sorriu. Porque, daquele momento em diante, ele era o novo dono do bunker. Simples assim. Simming reclamou e pediu que ele os amarrasse. O corpo inteiro estava coçando e dormente. Ele falou sobre confiança e sobre trabalharem juntos. Tudo com o sistema de verificação já devia estar concluído. A resposta de Zan foi um pedido educado para ele esperar só mais um instante. Uma faca apareceu. A lâmina entrou no pescoço de Simming com uma calma cirúrgica. Ele foi instruído a relaxar, a respirar, a aceitar a tontura como algo normal. O sangue escorreu enquanto o conforto era oferecido. A dor, garantiram a ele, passaria rápido. Simming sussurrou uma última pergunta: por que matá-lo depois de ele cooperar? O pedido de desculpas veio baixo. Não havia motivo para manter lixo inútil que tentaria matá-lo depois. Zan não era um desses idiotas bonzinhos, ele já conhecia as consequências da vida antiga. Um homem que tinha aprendido a lição. E com a segunda chance, ele não ia jogar tudo fora. Especialmente depois do que aconteceu com o tio Will. Mais tarde, o corpo esfriou enquanto o esfregão apagava a conversa do chão. Al ainda dormia em silêncio. O problema mais difícil já tinha sumido, Zan disse. E agora só restavam os fáceis. Al piscou e acordou, confuso, ainda vivo. Ele perguntou se tudo tinha dado certo com a tomada do abrigo. Estava empolgado ao ver Zan ainda de pé, isso significava que o plano tinha funcionado. A resposta de Zan foi vaga: truques, lixo, detalhes que não importavam. Então uma bota desceu sobre o cadáver de Simming, e a risada veio logo depois. Al se vingou de toda a humilhação que sofreu antes do apocalipse. A mochila foi apontada como recompensa para ele. A comida lá dentro arregalou os olhos de Al como se ele tivesse visto um milagre. Entre uma mordida e outra, a gratidão jorrou livre, com promessas de ajuda futura incluídas. Essa promessa foi testada imediatamente. O protagonista explicou que o abrigo estava quase vazio, suprimentos drenados, energia limitada, nada que valesse dividir a longo prazo. Al não entendeu, e então entendeu demais. Ele acusou. Gritou que tudo estava escondido, que aquilo era uma mentira para expulsá-lo. Ele se recusou a ir embora, não podia enganá-lo assim.
Ele tinha contado tudo o que sabia sobre a base, então merecia ficar ali. De braços cruzados, o protagonista perguntou por que a mentira seria necessária. A resposta foi barulho emocional e ameaças vazias. Al disse que exporia o abrigo dele, o superpoder dele, se fosse traído. Mesmo que não pudesse fazer nada contra ele, alguém poderia. Péssima jogada, Al. Péssima jogada. Como se Zan já não tivesse provado que era o chefe final desse mundo. Ele provavelmente esqueceu por um segundo quem era o protagonista. Então a conta fechou. Depois de ouvir todas as ameaças, Zan pensou, se ia ser assim, não tinha motivo para poupar a vida dele. O tiro disparou. Sangue pintou o cômodo. Raiva, ele disse com calma, nunca deixa ninguém mais forte. Ele se sentou ao lado da mochila, decepcionado. O plano era deixar ele viver mais tempo. Mas problema tem um talento especial para se voluntariar pro fim. Quando tudo foi resolvido, Han finalmente ficou sozinho no seu novo bunker de 1 bilhão. Ele foi para a sala de entretenimento, colocou os pés na mesa, sorriu e começou a planejar o futuro. O apartamento antigo podia virar uma base reserva. E o tio dele poderia herdar o lugar antigo, um pagamento pela bondade e pelo sacrifício. O vinho foi servido, os canais foram trocados. Transmissões estrangeiras ainda passavam, intocadas pelo apocalipse. O que trouxe uma pergunta nova, silenciosa. Como o construtor tinha conseguido aquilo? Tecnicamente, a nevasca deveria afetar todos os sinais. Mas lá estava ele, assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Ele apertou os botões um por um e percebeu algo absurdamente injusto. Todo o canal funcionava. Todos. Num mundo morto, aquele lugar ainda estava online. Ele precisava descobrir como tinham feito isso. Subiu as escadas devagar, a curiosidade puxando ele para a frente. E então viu um dispositivo enorme, vibrando baixinho no canto. Não era só equipamento, era um servidor privado, completamente funcional, dentro de casa. O sorriso apareceu antes que ele conseguisse segurar. Ele não entendia totalmente a tecnologia, mas nem precisava. O sinal ali não estava apenas vivo, estava forte. Código binário piscava ao redor enquanto o sistema respondia. Com aquele servidor, informação não era mais limitada. Ele podia acessar qualquer coisa na internet. Se comunicar. Aprender. Num apocalipse, conhecimento era oxigênio. Ele se inclinou sobre os computadores e leu os números em voz alta. De uma estimativa de 8,5 bilhões de pessoas, só cerca de 2 bilhões de sobreviventes no mundo. Quase metade da humanidade apagada em um único mês. Ele riu baixo, porque claro que riu. Nesse ritmo, 5% da população seria tudo o que restaria. A história não estava acabando, estava sendo brutalmente editada. Rolando mais, ele encontrou imagens que ninguém deveria ver. Mutantes. Sobreviventes com superpoderes. Corpos distorcidos, deformados pela radiação. A maioria parecia menos humana, e mais um aviso. As sobrancelhas dele baixaram quando o padrão ficou claro. O número de mutantes ainda era pequeno, mas não continuaria assim. E existiam outros, pessoas como ele, escondendo o que eram capazes de fazer. O mundo lá fora não estava apenas frio. Estava instável, imprevisível e cheio de coisas que não deveriam existir. Ficar dentro daquele lugar de repente parecia sabedoria, não covardia. Então o novo plano era se esconder no novo abrigo e não fazer barulho. Decisão tomada, ele montou no snowmobile. Era hora de voltar. Hora de buscar Ju, sua médica. Foi quando uma voz cortou o ar e mandou ele parar. Ele se virou e imediatamente olhou para trás. A arma subiu na hora, mirou sem hesitar. Então uma garota apareceu e levantou as mãos. Disse para ele esperar um segundo, que só queria conversar. E quando ele olhou melhor, o reconhecimento bateu. Ele perguntou se ela era Yang Mi. Imagens invadiram sua mente, modelo famosa, tesouro nacional, rica, um ícone, com aquele tipo de rosto que as pessoas costumavam adorar na internet. Ela era uma das atrizes mais famosas da China.
Ela juntou as mãos e falou rápido. Não comia nada havia 3 dias. E não queria morrer. Então perguntou se ele podia levar ela com ele. A resposta de Zan? Ele foi tão honesto e direto quanto sempre. Ninguém tinha vida fácil agora. Aquilo não era uma economia de pena. Ela pressionou os lábios, procurando algo no rosto dele. Se ele fosse levar ela, ele precisava de um bom motivo para mantê-la viva. Um motivo real. Então ele perguntou se ela tinha um. A resposta dela foi tão crua quanto a fome. Ela estava morrendo de fome. E estava disposta a fazer qualquer coisa por comida. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Suor apareceu na testa dele enquanto os olhos acendiam. E é aí que o episódio de hoje termina. Atrás dele, uma casa quente o esperava. Uma mulher que confiava nele. Alguém que acreditava que se preparar era proteger, não se comprometer. Na frente dele, havia outra coisa por completo. Um rosto famoso. Um estômago vazio. E uma oferta feita de puro desespero. Mas Zan não salva pessoas porque elas imploram. Ele salva porque elas são úteis. Então só resta uma pergunta. O que ele vai escolher agora? Vamos descobrir no próximo episódio do Apocalipse de Gelo. Vejo vocês lá.